Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o professor Gabriel Marques e na aula de hoje a gente vai estar abordando um assunto de potenciação e radiciação, beleza? Para começar então, a gente vai partir para a sessão do Relembrando, que vai realmente refrescar alguns conteúdos da matemática que vai envolver essa questão, tranquilo? Para começar, separei o nosso Relembrando em 3 tópicos, que vão realmente abordar conceitos específicos que a gente vai utilizar no exercício. O primeiro tópico, ele vai falar justamente sobre a multiplicação de potências de mesma base. E essa brincadeira aí, ela tem um segredinho bem legal, que é justamente a propriedade de quando eu multiplico um a elevado a m, que é um número elevado a uma potência, que é esse número m aqui, vezes outro a elevado a n, observe que eles têm justamente a mesma base, que é esse número que está aqui embaixo. Como que eu posso resolver essa operação? Eu vou repetir a base, que no caso é o a, e somar os expoentes. Você está percebendo aqui, ó, a elevado a m vezes a elevado a n, ele está sendo igual à base, que é o a, elevado à soma dos expoentes. Essa é a propriedade da multiplicação de expoentes de mesma base. Coloquei um exemplo aqui para a gente praticar e aplicar essa regrinha. Então, o exemplo ele vai falar assim, ó, quando eu quero multiplicar um número, 2 elevado à quarta, vezes o 2 elevado ao cubo, o que eu faço com eles? Pô, você sabe que 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que é o 16. O 2 ao cubo é o 2 vezes 2 vezes 2, que é o 8. Você pode fazer essa conta na mão. Só que a propriedade da potenciação vai falar o seguinte, se eu tenho potências de mesma base sendo multiplicadas, eu vou repetir a base e somar os expoentes, como a gente está vendo aqui. O 4 e o 3 estão sendo somados, resultando no 2 elevado a 7. Isso vai agilizar bastante as nossas contas e algumas resoluções. Tranquilo? O tópico 2, ele vai falar sobre a propriedade do inverso de uma potência. O que é isso aí? A operação do inverso de um número é justamente, você tem um número, se você quer achar o inverso dele, você coloca ele ao contrário, em uma fração invertida. Por exemplo, o número 2, qual é o inverso de 2? O 1 sobre 2, mais conhecido como meio. Nesse caso aqui, a potenciação também tem uma propriedade interessante. Ela fala, quando eu tenho o inverso de uma potência, no caso 1 sobre a elevado a m, como que eu posso expressar isso em um único expoente, sem ser uma fração? Eu vou justamente pegar essa base que está no denominador, que no caso é o a, e elevar ele a menos o expoente que está indicado aqui no denominador, certo? Essa é a propriedade, então. Sempre quando eu tenho 1 sobre a elevado a m, eu vou escrever ele como a elevado a menos m. E não se estranhe com esse negócio de expoente negativo, ele vai aparecer bastante em alguns problemas. O exemplo aqui está ilustrando justamente a propriedade. No caso, eu coloquei 1 dividido por 3 ao quadrado. Todo mundo sabe, é 1 sobre 9, você pode pegar sua calculadora e fazer a conta. Só que em alguns problemas, você fazer a conta não vai resolver. Você tem que colocar sempre no formato de potência. E como que eu vou colocar essa fração no formato de uma única potência? Justamente, eu vou pegar e aplicar essa propriedade. Eu vou repetir a base, certo? E elevar ela ao expoente negativo respectivo ao que ela está elevada aqui no denominador. Tranquilo? Então, 1 sobre 3 ao quadrado é a mesma coisa que o 3 elevado a menos esse expoente aqui, que no caso é o 2. Beleza, gente? Tranquilo. Então, vamos passar para a propriedade número 3. A propriedade número 3, ela vai ser meio que um mix da propriedade 1 junto com a propriedade 2, certo? Você pode observar aqui que eu estou fazendo o quê? Isso aqui é uma fração, e é uma fração que no numerador eu tenho um expoente, um número elevado a m, e no denominador eu tenho outro número, que é uma base elevada ao expoente. Coincidentemente, eu tenho a mesma base, que é o número a. Como é que eu vou expressar tudo isso em uma única base? Representando um único expoente, como está expresso aqui, ó. Justamente, ó, o a elevado a m nada mais vai ser do que eu repetir ele, certo? E a gente viu que esse cara que está aqui embaixo é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. E a gente já sabe como escrever, não sabe? A propriedade 2 falou, sempre quando eu tenho uma fração, eu vou fazer o quê? Repetir o número e elevar ele agora ao expoente negativo respectivo ao expoente que ele está lá no denominador. Então, como é que vai ficar? A elevado a m vezes a elevado a menos n, que é esse expoente que estava lá embaixo. Beleza, aplicamos essa propriedade. E o que a gente caiu agora? Em uma multiplicação de números que têm um expoente, mas que têm a mesma base, que é o caso do número 1. Então, vamos aplicar o que o número 1 fala. O que a gente fazia? Repetia a base e agora somava os expoentes, não é? Só que agora, ao invés de a gente somar dois números positivos, a gente vai estar somando dois números, um número positivo com um número negativo, no caso, que é o m mais
o menos n. E a gente sabe que mais com menos acaba dando menos. Então, vai resultar no a elevado a m menos n. Tranquilo? Vamos praticar nesse exemplo aqui, ó. O exemplo está falando que a gente tem a seguinte fração. 4 elevado a 7 dividido por 4 à quinta. Como é que eu vou fazer isso para expressar em um único expoente, como está já aqui no nosso resultado? Tem essa regrinha que a gente apresentou na propriedade 3. Eu vou repetir o cara que está aqui em cima, que é o 4 à sétima, e o que eu vou fazer com o cara que está no denominador? Aplicar a propriedade 2. Eu vou repetir a base dele e elevar ele agora a um expoente negativo de acordo com aquele que está lá embaixo no denominador. Então, multipliquei 4 à sétima vezes 4 elevado a menos 5. E aí a gente agora caiu em quê? Uma multiplicação das potências, como está expresso no caso 1, certo? Então, eu vou repetir a base e agora somar os expoentes. 7 com menos 5. 7 com menos 5 vai acabar dando 2. Beleza, gente? Então, esse foi o Relembrando. É muito importante que você tenha prestado bastante atenção, porque esses são os conteúdos que a gente vai precisar e vai utilizar na resolução da questão. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal, vamos para a resolução da questão, beleza? A questão nos fala o seguinte: simplifique a expressão a seguir, né? No caso é uma raiz, a raiz de uma fração, e essa fração ela tá meio feia, né? A gente está vendo que no numerador dessa fração eu tenho um expoente, um 2 elevado a 37, e no denominador eu tenho uma soma de expoentes, que é o 2 elevado a 35, mais o 2 elevado a 38, mais o 2 elevado a 39, certo? Você pode olhar para a questão e já de cara tomar um susto, né? Porque 2 elevado a 37, a gente sabe que é pegar o 2 e multiplicar ele por ele mesmo 37 vezes. Se você for fazer isso na mão, vai dar um trabalho muito grande mesmo. E você vai ter que fazer isso aqui para cima e 3 vezes embaixo. Tudo bem? Se você for fazer o 2 elevado a 37, na hora de uma prova, vai te tomar muito tempo. E a gente sabe que na hora da prova, uma coisa que a gente quer é economizar tempo e fazer as coisas da forma mais rápida possível. Então, com certeza, você não vai ter que fazer essas contas. O que você vai ter que ter em mente? Pô, isso aqui é um problema que tem uma raiz e está envolvendo potenciação. Muito provavelmente eu vou ter que usar o quê? As propriedades da potenciação, como a gente viu no nosso Relembrando, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar e vou tentar correlacionar tudo que eu tenho aqui com o enunciado. O enunciado ele me falou, simplifique a expressão. E você vai lembrar na sua experiência matemática que simplificar uma expressão significava o quê? Pô, quando eu tinha uma fração e tinha alguma coisa no numerador, outra coisa no denominador, eu ia lá e cancelava as coisas no numerador e no denominador quando elas eram iguais. Isso significava simplificar. A gente vai ter que fazer uma coisa parecida aqui, tudo bem? Então, para a gente começar e não ter que ficar fazendo muita conta, vamos observar o que tem em comum aqui no numerador e no denominador para que a gente consiga manipular melhor os números e assim conseguir simplificar da melhor forma possível, aplicando depois os conhecimentos de potenciação. Tudo bem? Vamos lá então. Eu vou olhar para os caras aqui de baixo, do denominador, da minha raiz e, consequentemente, da minha fração. Eu estou olhando, batendo o olho e estou vendo que tem 2 elevado a 35, 2 elevado a 38 e 2 elevado a 39. E eu estou somando esses caras. Por mais que sejam números muito grandes, eles são parecidos, não estão? O 2 elevado a 35, o 38, 39, tem só alguns 2 de diferenças multiplicando entre eles. Então, eu vou tentar correlacionar isso aqui para tentar somar da melhor forma possível esses 3 caras. Como que eu vou fazer isso? Eu sei que o 2 elevado a 35 ele é um número muito grande, mas eu sei que o 2 elevado a 38 ele tem uma coisa muito particular a ver com o 2 elevado a 35. Que coisa é essa? Vamos estudar, por exemplo, o caso do 2 elevado a 38. Eu sei que o 2 elevado a 38 ele tem alguma coisa a ver com o 2 elevado a 35. E que coisa é essa? A gente tem que relembrar nesse momento da propriedade 1 que a gente viu no Relembrando, que falava o quê? Quando eu tinha uma soma, eu podia transformar em uma multiplicação e vice-versa. Nesse caso, a gente viu que a multiplicação resultava em uma soma dos expoentes. E agora a gente vai ter que fazer o processo contrário, porque do 38 eu vou tentar chegar no 35 e assim correlacionar essa soma. O que eu vou fazer então? Eu vou desmembrar esse 38 em 35 mais 3, não é isso? Então, vou colocar que o 2 elevado a 38, ele é a mesma coisa que 2 elevado a 3 mais 35. Tudo bem? 35 mais 3 resulta no 38. E agora eu vou justamente aplicar o inverso do que a gente viu na propriedade 1. O expoente que tem uma soma, nesse caso aqui, eu vou desmembrar ele em multiplicações, para justamente tentar isolar o 2 elevado a 35. É isso que a gente vai fazer. Então, eu vou fazer que 2 elevado a 3 mais 35 é a mesma coisa que 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 35. Tudo bem?
E agora eu sei que esse númerozinho aqui, ó, ele é o 2 ao cubo, que é mais conhecido como 8, tudo bem? Então, vai ficar aqui 2 ao cubo, 8 vezes 2 elevado a 35. Esse cara aqui é o 2 elevado a 38. Então, ó, apareceu alguma coisa em comum, 2 elevado a 35 com esse cara que a gente vai poder somar, certo? Vamos tentar observar esse mesmo padrão agora para o 2 elevado a 39. Como é que vai funcionar isso? Da mesma forma. Eu sei que o 2 elevado a 39, se eu quiser deixar ele alguma coisa parecida com 2 elevado a 35, eu vou desmembrar o 39 em alguma coisa relacionada com 35. Que coisa é essa? Semelhante ao caso anterior. 2 elevado a 39, ele é o 2 elevado a 4 mais 35. Tudo bem, gente? 35 mais 4 resulta no 39. E, de novo, vamos aplicar a propriedade de 1, só que no sentido contrário. A gente vai desmembrar, então, isso aqui em 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 35. E agora, com certeza, a gente sabe que 2 à quarta é muito mais simples do que calcular um 2 a 39. O 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que resulta no 16, certo? Então, vamos colocar que esse resultado aqui ele vai ser o 16 vezes 2 elevado a 35. Tudo bem, gente? Nesse momento, agora, a gente simplificou todo mundo que está aqui no denominador. Vamos tentar reescrever, então, esse formato da raiz, para ver como é que a gente conseguiu simplificar esse problema já. Então, ó, essa raiz aqui do enunciado do problema, a gente pode reescrever ela de que forma? Da seguinte forma, ó. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 37. A gente não mexeu nele. Dividido por quem? 2 elevado a 35 a gente deixa ele parado, porque a gente não mexeu nele. Então, 2 elevado a 35 mais quem? O 2 elevado a 38, que a gente reescreveu ele de uma forma um pouco diferente, né? O 2 elevado a 38, ele virou quem? 8 vezes 2 elevado a 35. E é assim que a gente vai reescrever. Então, ele vai ser o 8 vezes 2 elevado a 35. Tudo bem? E agora? A gente tem que somar ainda com 2 elevado a 39. 2 elevado a 39, a gente viu que é quem? O 16 vezes 2 elevado a 35. Esse cara aqui, ó. Então, vamos somar junto com ele. Vamos colocar aqui mais 16 vezes 2 elevado a 35. E agora a gente chega num momento muito importante do problema, que é o quê? Você observar que eu vou estar somando 2 elevado a 35 mais 8 vezes 2 é 35 mais 16 vezes 2 é 35. Muitas pessoas têm dificuldade de enxergar agora que isso aqui é uma soma de incógnitas, mas vamos tentar visualizar isso de uma forma bem simples, que é o seguinte, ó. A gente sabe que o elemento neutro da multiplicação é o 1. Então, isso aqui é como se tivesse um 1 multiplicando aqui na frente. E eu vou perceber o que está em comum entre todos, que é o quê? O 2 elevado a 35. Ele está aqui e ele está aqui. Tudo bem? Vamos, por exemplo, chamar o 2 elevado a 35 de laranja. Tudo bem? É a nossa incógnita. Eu vou estar somando uma laranja, mais 8 laranjas, mais 16 laranjas. O 2 elevado a 35, você não precisa se preocupar com ele, ele é uma coisa comum a todos. Isso aqui vai me resultar em quantos? Uma laranja com 8 laranjas com 16 é 1 mais 8 mais 16, que resulta em 25. Nada mais é do que 25 laranjas. E a nossa laranja é o 2 elevado a 35, que depois a gente vai substituir. De que forma a gente vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, então. Eu vou reescrever, então, tudo que a gente fez até agora. Toda a fração que a gente está querendo simplificar, ela vai ser a raiz de 2 elevado a 37 sobre o quê que a gente viu? 1 mais 8 mais 16, 25, vezes 2 elevado a 35. Não é isso que a gente fez? A gente só chamou isso aqui de laranja. E eu somei 1 mais 8 mais 16, que deu 25 laranjas, que é a nossa incógnita de 2 elevado a 35, por exemplo. Tudo bem? Você pode perceber agora que a expressão ficou muito mais agradável, não é mesmo? Não tem mais soma embaixo, agora é só uma multiplicação e divisão, que é muito mais fácil da gente simplificar. Se você olhar com mais carinho ainda para essa expressão, você vai relembrar do quê? Acho que da nossa propriedade 3, não é mesmo? Porque, ó, esse cara e esse cara nada mais é do que uma fração da mesma base, que é o número 2, e com expoentes diferentes. E a gente viu que eu posso fazer o quê? Colocar esse cara que está aqui embaixo lá para cima, com expoente negativo, somar os dois e ver o que vai acontecer. Vamos tentar. Ó, vou então repetir e vou escrever que tudo isso aqui é a mesma coisa que raiz de 2 elevado a 37, certo? E agora eu vou passar esse cara
lá para cima com o expoente negativo, como a gente viu aqui no exemplo 3. Então, 2 vezes 2 elevado a menos 35, tudo isso dividido pelo 25, que continua aqui embaixo. Tudo bem? O que a gente vai fazer agora? Eu estou com uma multiplicação de mesma base, com expoentes diferentes. Eu vou repetir a base e somar os expoentes agora. Então, tudo isso aqui vai ser igual a raiz de 2 elevado a quem? 37 menos 35. Tudo isso continua sendo dividido pelo 25. E agora ficou fácil, né? Ó, 2 elevado a 37 menos 35. 37 menos 35 fica igual a 2. Isso aqui tudo vai resultar em raiz de 2 ao quadrado dividido por 25. Tudo bem? Vamos realizar o 2 ao quadrado. Isso aqui ainda vai ser raiz de 2 ao quadrado, vai ser 4 sobre 25. E agora ficou fácil, né? O que a gente vai fazer? Separar as raízes e tirar a raiz de cada número. Tem uma propriedade da radiciação que fala que a raiz de uma fração vai ser o quê? A raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. Tudo bem? E agora, esses números, olha que coisa bonita. O raiz de 4 tem um número exato, que é o 2, e o raiz de 25 tem um número exato, que é o 5. A gente caiu em raízes de números que são quadrados perfeitos. Isso aqui vai me resultar em 2 dividido por 5. Tudo bem, gente? Se você quiser colocar ele em decimal, você ainda pode fazer essa continha. 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Tudo bem? Vamos deixar ele no formato de fração mesmo. Então, a resposta final do problema fica como 2/5. Beleza, gente? Essa foi uma questão que abordou vários conceitos, não só do ramo da potenciação, como no ramo da fatoração e do ramo da radiciação. Espero que vocês tenham absorvido com clareza todos os conteúdos que a gente abordou aqui e fiquem até a próxima, aguardando a próxima aula. Tudo bem? Tchau, tchau!